líderes dos jogadores colorados, experiente e consagrado. Mas o que nem todos sabem é que o Juan passou o amor pelo futebol e pelo Internacional ao seu filho. E hoje o João Lucas faz parte das categorias de base do Internacional. E é sobre isso que a gente vai falar. Juan, muito obrigada por falar com a TV Inter. Queria começar falando contigo, assim, você foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, né? E agora você vê esse filme se repetir com seu filho, mas aqui no Internacional. Como é para você? É engraçado, porque quando você participa ativamente, né, você é protagonista, você é o jogador, você vive só aquele momento, aquela descontração, aquela coisa do teu sonho, né? E quando você é um pai, você já vê outras coisas, né, por trás, você já vê a realidade que é o futebol, né? Ainda mais eu que já passei por isso. Então é um filme que se repete, mas é um filme novo também, ao mesmo tempo é um filme novo porque você está passando com a condição de pai, né? E foi você que incentivou ele ou essa foi uma ideia que surgiu dele mesmo? Não, na verdade, assim, o João sempre foi muito próximo ao futebol, né? Ele nasceu, jogava na Alemanha e já desde pequenininho ele ia para o estádio para me ver jogar. E depois, quando eu fui para a Itália, né, ele foi para a Itália com 1 ano, que na Itália tem muita paixão pelo futebol, se vive muito intensamente o que acontece no futebol. Ele começou a gostar muito, né, ficar muito apegado, né. A gente até em casa tem que controlar muito ele, porque ele tem assim um caráter um pouco diferente do meu, mas mais nervoso. Então a gente tem que acalmar ele um pouquinho, porque ele reclamava muito, ficava muito chateado quando perdia, quando não ganhava. Então essa a gente teve que modelar ele um pouco, mas essa paixão ele sempre teve. E a mãe também incentiva, né? Fiquei sabendo que a Monique faz vários vídeos dele treinando. É a mãe que leva, né? Também é mais ou menos o mesmo filme que passou comigo, né? Meu pai, sim, foi que me passou a paixão pelo futebol, né? Que me levou ao estádio, me fez gostar de futebol, mas quem que me carregava para cima e para baixo era minha mãe. E se repete, né? Como eu não posso ir sempre, estou sempre jogando. É a Monique que leva ele para os treinamentos, para os jogos, que torce ali, que sofre mais do que eu. Mas sempre que pode, você acompanha. Sempre que posso, que tem um tempinho, eu estou indo, né? É pouco tempo, né? Porque final de semana, quando ele joga, eu também estou jogando ou treinando. De vez em quando tem algum treinamento, eu faço questão de levar quando eu posso, né? Porque eu também gosto de ver, tá? Oi, é muito importante a família estar presente, né? Desde o início aí, as crianças jogando futebol, essa é a fase principal que o apoio da família é fundamental, né? Com certeza, eu acho que esse começo, né? É sempre bom os pais estar perto, né? Para incentivar e também para frear, né? Que é muito importante, porque a gente sabe que o caminho é muito difícil até você se tornar um jogador de futebol, né? Então a gente tenta passar isso para ele se divertir acima de tudo, né? Porque eu também hoje eu me lembro da minha época com muita alegria, porque a gente fiz muitos amigos, né? Que eu carrego para a vida toda, né? E foi um momento de sonho que vocês realizam. Então é um momento importante, mas é importante também você ter uma base por trás para te colocar os pés no chão e para você seguir sempre o caminho certo. E também o futebol tem a frustração, né? Saber lidar com a frustração. E nem todos os meninos que estão lá vão se tornar grandes atletas como você, né? Como as crianças e os familiares precisam conviver com isso? É difícil, né? Porque a gente sabe que, principalmente futebol, pode te dar uma condição social, né? Muito boa, assim, pode te mudar a vida. Mas como você falou, isso que eu tento passar para ele também. Tento dar o meu exemplo, né? De quando eu comecei. Praticamente eu, mais 1 ou 2 que nos tornamos jogadores profissionais, o resto tudo ficou pelo caminho. Então é um caminho muito difícil e às vezes muito frustrante, né? Já está começando a ver, porque vira e mexe tem um amiguinho que não pode mais continuar, tem que ir embora e é sempre uma tristeza muito grande. Mas são coisas que a gente tem que conviver. Eu sempre falo para ele que o sonho dele, se for jogar no futebol, tem que se empenhar, se dedicar e não pode desistir nunca. E ele te pede muitos conselhos, muitas dicas, muitas histórias do futebol ou não? Não, não, não. Primeiro que ele é goleiro, né? Eu acho que, sim, é até bom para ele esse lado, porque é uma posição que eu não posso interferir em nada, né? Não tem nenhum tipo de comparação.
E eu não posso passar nada para ele, porque eu não entendo nada, né? Ele sempre teve muita influência de goleiro, porque eu sempre tive muitos amigos goleiros, né? E sempre cresceu vendo isso. Eu acho também pelo fato de sempre torcer para o zagueiro, e atrás do zagueiro está o goleiro, você acaba torcendo para o zagueiro e para o goleiro, né? Então você pega a afeição. Mas não, ele é tranquilo, ele não me pede, tem a opinião dele, né? Claro que é muito novo. O que eu sempre estou falando com ele e estou cobrando ele, não só eu, mas como a Monique também, minha esposa, é a postura, é o comportamento, né? São coisas que a gente sabe que é muito importante e que são extra futebol, né? Que você carrega para a sua vida toda. E ele tem um grande exemplo em casa, né? Você já atuou na Europa, passou pela seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. É um exemplo que poucas crianças têm, né? É uma responsabilidade para ele também, mas sim, pode ser um grande exemplo, né? Espero que ele trilhe o caminho dele, né? Mas, como eu volto a falar, o que eu cobro para ele, que eu coloco mais ou menos o que eu faço, é o comportamento, né? É o respeito ao companheiro, o respeito ao adversário, é o comprometimento, a dedicação. São coisas que não dependem do seu talento, né? Porque depois, se você vai ser um grande jogador ou não, o talento interfere muito, mas a sua postura tem que ser sempre a mesma, tanto no futebol como fora. E o João Lucas, como atleta, tem alguma coisa parecida contigo? Difícil, né? Goleiro, né? É totalmente diferente. Também muito novo ainda. Tem que trilhar muito caminho pela frente, né? Muita estrada. Mas eu fico feliz também porque algumas pessoas acham que ele está no Inter por influência minha, mas não tive nenhum tipo de influência. O pessoal viu ele jogar na escola e convidou ele, né? Então, eu fiquei feliz, foi pelo próprio desempenho dele. E há quanto tempo ele já está nas categorias de base? Ele começou ano passado. Ano passado ele começou, mas ia uma vez por semana. E esse ano acho que começou a ficar mais sério, né? Disputando competições. Teoricamente ele teria que ir 3 vezes por semana, mas como ele tem escola e a escola dele vai até à tarde, ele vai 2 vezes por semana, porque também a escola é importante. E agora vem mais um integrante para a família, né? Será que vem mais um jogadorzinho? Espero que sim, né? Se puxar o DNA do pai e da mãe, porque a Monique também gosta, provavelmente vai gostar de futebol. Se vai ser jogador ou não, não sei. Se for jogador, claro, espero que seja um atacante, porque tem que dar uma alegria para a família também, né? Só sofrendo com zagueiro e goleiro é difícil. Chega de defesa. Chega, vamos ser protagonista uma vez. Oi, você está há 3 anos no Internacional, né? Como você se sente aqui no clube? Me sinto bem, me sinto muito bem, adaptado à cidade, ao clube também. Se você for ver ao longo da minha carreira, sempre gostei de ficar longos períodos em clubes que eu passei, né? Justamente para ficar bem adaptado, ficar bem tranquilo. E assim eu me sinto, né? Nesses 3 anos fiz muitos amigos, né? Tenho o maior respeito pelo clube, pela torcida. Espero ainda dar alegria. E o que você espera para o João Lucas aqui no Inter? Para o João, eu espero que continue dando oportunidade para ele, se ele merecer. E principalmente, uma coisa que eu também vivi muito no Flamengo é que acaba se tornando a sua segunda casa, né? Então, uma extensão da educação que você dá em casa, que passa pelo colégio e termina também no clube, né? Acho que esses são os caminhos hoje que eu vejo mais importante para ele. Mostrar para ele o lado do esportista, o lado do respeito, o lado das coisas que a gente prega em casa. E tem algum conselho que você deixaria para os pais de meninos que estão nas categorias de base do Inter? Acho que é para deixar os filhos se divertirem, né? Não fazer tanta pressão psicológica em cima dos meninos. São meninos muito novos, né? O caminho, como a gente está falando aqui, é muito difícil. E eles têm que se divertir. Eles têm profissionais capacitados para fazer a evolução deles como atleta. Então, deixar isso na mão dos treinadores e deixar os filhos totalmente relaxados para eles poderem colocar para fora todo o potencial deles. Tá certo, ótimo conselho. Juan, muito obrigada. Muito sucesso para vocês dois. Obrigado, muito obrigado.